habilidades cognitivas em aulas investigativas de matemática, tá? Os outros autores é Antônio Gelli, que também está aqui na sala, o João Igor e o professor João Malê. Tá? Nós somos da Universidade Federal do Pará, então a gente está um pouquinho longe. Aqui, numa cidade do interior, próximo a Belém, que aí nosso grupo desenvolve investigações, pesquisas mesmo voltadas para o ensino de ciências por investigação, no nosso caso, ensino de matemática, né? Então, aí nós sabemos que muitos educadores acreditam que o ensino de matemática tem como objetivo principal de propiciar aos alunos uma aprendizagem mais elementar, em que as aulas são mais voltadas para o treino exorbitante. É muito comum acontecer aulas mais de exercícios, em que a dinâmica investigativa ela não está tão presente, principalmente no ensino de matemática. Então, essa pesquisa ela procurou analisar os diferentes níveis de habilidades cognitivas que puderam ser percebidos nos discursos dos alunos participantes do Clube de Ciências em que nós desenvolvemos a investigação. Porque as nossas pesquisas, elas se dão muito dentro desse espaço, que eu vou apresentar depois na metodologia, e aí os alunos eles se envolveram em uma atividade experimental investigativa relacionando os conceitos de geometria plana. Então, para a gente poder agilizar, eu já trouxe direto de que maneira a gente analisou essas habilidades cognitivas dos participantes. Nós analisamos o nível cognitivo deles a partir dessa categorização feita por Zula e Puski e também por Coelho 2016, né, que nós temos 3 categorias, que é a algorítmica, a de habilidades cognitivas de baixa ordem e de habilidades cognitivas de alta ordem. Dentro dessas categorias, nós temos 5 níveis subdivididos como está apresentado aí na tabela, né? Temos o nível N1, o N2, o N3, o N4 e o N5, em que o nível N1 consiste em um mais básico, em que o aluno ele não se desenvolve tanto cognitivamente, e que o N5 consiste em um nível mais alto, em que ele já aborda, generaliza bem o problema, consegue fazer aproximações com a sua realidade. Então, a partir disso, nós fizemos as nossas análises dos discursos dos alunos nessa atividade investigativa que eu vou apresentar a vocês. Então, aqui na metodologia, nós trazemos uma pesquisa qualitativa, em que as informações elas foram analisadas a partir de videogravações, fotografias, áudios, notas de campo. Os participantes da pesquisa, dessa pesquisa aqui especificamente, foram 7 alunos, foram 4 alunos do 5º ano e 3 alunos do 6º ano. Por que esse público-alvo? Porque é o público-alvo do espaço que nós investigamos. Então, o Clube de Ciências, professor Cristóvão Diniz, que é aqui em Castanhal, no interior do Pará, nós desenvolvemos atividades com alunos desse público-alvo. Então, procuramos atender ou desenvolver atividades que tivessem alunos desses anos de estudo. Né? Então, esses alunos eles foram identificados de A1 até A7, sendo desenvolvido aqui no Clube de Ciências de Castanhal. Porque tem o Pará gosta bastante de desenvolver atividades em clubes de ciências. Né? Então, o nosso Clube de Ciências ele é vinculado à Universidade Federal do campus de Castanhal e desenvolve principalmente pesquisas voltadas para a área do ensino por investigação. Então, a atividade ela foi desenvolvida a partir das 7 etapas de Carvalho, voltado para uma metodologia investigativa, né, em que a prática foi adaptada de um artigo de Casola, em que o que foi feito? Os materiais eram esses que estão sendo exibidos, né, eram umas bolinhas de gude, que aqui nós chamamos de petecas também, que acho que vocês devem conhecer por outros nomes, né? Esse cercadinho colorido que foi feito com bloquinhos de madeiras unidos por um arame, em que os alunos eles deveriam responder o seguinte problema: entre todas as formas possíveis de uma cidade, qual o melhor formato para que ela possa ter mais casas? Então, os alunos deveriam manipular esse cercado e identificar, fazendo a aproximação do cercado seria o muro da cidade, e essas bolinhas de gude, as petecas, seriam as casas, as residências, e identificar qual seria a maior área para que essa cidade pudesse ser cercada.
Para isso foi feita uma aproximação, contado uma breve história aos alunos para que eles pudessem se contextualizar e tentar resolver o problema. Então, a partir desse problema, nós organizamos os discursos dos alunos a partir de enquadros como esse que eu trouxe só uma exemplificação, né, em que nós fomos avaliando os discursos dos alunos na medida que eles iam solucionando a problemática que foi proposta e fomos elencando, a partir desses discursos, os níveis de habilidades cognitivas em que eles estavam se desenvolvendo. Né? Então, nós trouxemos, para o artigo que foi apresentado para esse evento, nós trouxemos 2 episódios que foram analisados. O primeiro deles está relacionado diretamente com a resolução do problema, em que os alunos puderam fazer a aproximação, manipular e solucionar o problema, identificando que o melhor formato para a cidade seria o circular. Então, a gente conseguiu evidenciar, logo no início do discurso dos alunos, o nível mais básico de habilidade cognitiva, né, que seria o nível N1, em que eles demonstraram assim, uma preocupação só de expor os seus pensamentos, mas sem relacionar isso com nenhum conceito científico ou com as próprias informações que eles estavam coletando ali ao manipular os materiais. No decorrer do diálogo e da manipulação deles, a gente foi observando a evolução dessas competências, né, chegando a níveis mais altos, de N2 até N4, né, que caracterizam habilidades cognitivas de alta e baixa ordem. Né? Um outro episódio que foi analisado por nós também já foi durante a discussão dos resultados e aproximações com a realidade, em que nós observamos que eles já desenvolveram habilidades cognitivas mais altas, em que eles fizeram várias aproximações com a sua realidade, trazendo aproximações com a realidade muito próxima deles mesmos, né? Com que eles observavam em suas residências, com que eles observavam no seu entorno, com que eles também observavam na nossa região amazônica, né? Então, eles faziam muitas aproximações com as regiões mais ribeirinhas, com as construções. Então, eles faziam essas várias aproximações que, para Zoller e Puskin, é caracterizado como habilidades cognitivas de alta ordem, né? Em que eles conseguem identificar a característica dos problemas em outros contextos e tomam consciência e pensam criticamente sobre aquilo que foi mais evidenciado. Então, a partir disso, do que nós conseguimos analisar, conseguimos perceber que, por meio dessa atividade investigativa proposta, os discentes perceberam e comprovaram empiricamente os conceitos matemáticos envolvidos, e que este momento auxiliou para que as habilidades cognitivas fossem alcançadas, já que seus pressupostos estabelecem um ensino mais dinâmico, no qual os próprios alunos puderam perceber as competências de matemática de alta ordem. Então, a gente conseguiu identificar que foram alternados os vários níveis de habilidades cognitivas, variando de N1 a N5, que são os do mais básico até a mais alta ordem de cognição. Então, aqui nós trazemos algumas referências e obrigada. Não sei se eu passei do tempo. Deixa eu só interromper aqui. Nós é que agradecemos. Conheço Castanhal, vou sempre ao Pará, meu marido é Maués, né, lá do Pará, lá de Belém. Olha, que maravilha. É também pesquisador da área. E ontem também nós tivemos alguns trabalhos, né, do pessoal de lá nas mesas. É muito bom estar com vocês. Ah, que bom, maravilha. É uma vantagem, né? Consigo nos aproximar. E aquela casa ali, aquela construção, aquele prédio ali, ele é só do clube? Não, ele é um prédio multidisciplinar da universidade, que aí ele é cedido aos sábados para nós desenvolvermos as atividades com os alunos. Ele tem 3 salas, e aí a gente utiliza essas 3 salas para poder fazer as atividades com os alunos. Ah, tá. Que é na UFPA, que funciona em Castanhal, né? Em Castanhal, isso. O campus de Castanhal mesmo. Ok. Agora nós vamos ouvir o Alex Beluco do Carmo. Bom dia, Alex. Bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todas e a todos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Conseguem ver? Sim, só ampliar. Ok. Bom, meu trabalho é Matematizando no Ensino por Investigação, papel da lógica informal. É um trabalho teórico, tem apoio da FAPESP, e da UDESC de Joinville, Universidade do Estado de Santa Catarina. Né? Então, vamos começar. Então. A gente parte do pressuposto aqui que o ensino por investigação é bastante difundido, né, no contexto brasileiro, né, portanto estamos nesse evento. Tem uma predominância e influência dos trabalhos do LAPEF, né, em especial o trabalho da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, sobre SEIS, até já foi citado aqui nas apresentações, né, e ele tem o foco no ensino, só que o trabalho ele tem um foco predominante no ensino fundamental, né? E no ensino fundamental a matematização não é tanto foco nesse nível de ensino, nessa modalidade, principalmente no fundamental 1, né? Então a gente pouco sabe como matematizar nessa metodologia de ensino, né? Temos no grupo da Ana mesmo ter o meu trabalho que eu fiz no mestrado e no doutorado, né? Em 2019, né? Então, o objetivo dessa apresentação é aprofundar o entendimento de como se desenvolve essa matematização no ensino por investigação. E aí, isso vai nos aproximar, né, da lógica informal e do raciocínio crítico. Então, eu vou definir um pouquinho o que são esses conceitos. A lógica, dentro da construção do conhecimento científico, a gente tem dois tipos de lógica, né? Tem uma que a gente chama de formal dedutiva, que é que a gente está acostumado, tem essa dedução de equações a partir de umas premissas, né? Só que essa não é a única forma de produzir conhecimento na ciência, né? A gente tem, por exemplo, esse exemplo aqui de uma dedução, né, da dilatação do tempo na relatividade, né? Mas como é que eu chego dessa premissa aqui, desse triângulo aqui, aí eu aplico Pitágoras até chegar nessa dedução que que fala da dilatação do tempo, né? Primeiro teve muito estudo e argumentação em cima disso. Os cientistas queriam provar a existência do éter, viram que a velocidade da luz não variava nas medidas que eles faziam. Então, tem muita argumentação e tem um outro tipo de lógica aqui que vai vir junto com esse tipo de lógica formal que a gente está falando. E aí esse tipo de lógica é chamada de informal, e não é informal no sentido do raciocínio informal, né? Porque a outra é formal, os pesquisadores quiseram chamar de informal para ter uma outra denominação, né? Então, ela envolve essa argumentação, envolve provas não dedutivas, né? Que a gente não consegue calcular na mão, aí tem que fazer no computador. Envolve a aproximação entre dados empíricos e teorias, que aí a gente tem que argumentar por que aquele modelo explica aquela situação, por exemplo, né? E esse movimento da lógica formal, como sinônimo de argumentação e raciocínio crítico, tem duas origens, né? Tem uma no campo do ensino de lógica e outra no ensino, nos estudos sobre argumentação. Vou falar rapidamente sobre as duas origens. No campo do ensino, a lógica informal é tomada em alguma das vertentes como raciocínio crítico, né? E o objetivo da educação formal nesse contexto de ensino de lógica é formar pensadores críticos, estudantes autônomos e autossuficientes, né? Então, o Harvey Siegel fala sobre desenvolvimento de autossuficiência e autonomia nos estudantes. Esse seria o objetivo educacional, né? Que é incompatível com uma visão de preparação de um aluno para algum papel. Então, o estudante tem que ser um participante ativo no desenvolvimento da sua vida adulta. Então, tem três pontos que a gente tem que discutir nesse contexto, né? Os estudantes têm o direito de questionar e desafiar justificativas sobre o que é ensinado, né? Eles têm que ser competentes para a vida adulta, têm que saber fazer perguntas, analisar evidências, fazer autocríticas, né? E também avaliar e compreender o papel das razões no esforço racional. Isso aqui tem uma proximidade grande com o que a gente vem discutindo no evento aqui sobre práticas epistêmicas, né?
Então, o Siegel fala que o cientista prospectivo deve aprender, né, o que conta como uma boa razão, como uma hipótese, teoria, procedimento, o peso dessas afirmativas, né? E na educação científica tem que equivaler a iniciar o estudante nesse tipo de tradição científica, né? Avaliar esses padrões da tradição que rege a avaliação das razões. Agora, a segunda origem desse movimento da lógica informal e pensamento crítico vem da teoria da argumentação. Aí um dos autores principais é o Walton, e ele fala da argumentação como como diálogos, né, que envolve troca de perguntas e respostas entre os participantes. Né? Surgem de problemas e opiniões divergentes, e tem um tipo de diálogo que não tem divergência, que é quando os membros de um grupo procuram superar uma lacuna de conhecimento, tendo meio provas, evidências para tentar entender aquele contexto, né? E isso aqui mostra que nem sempre a argumentação limita-se à controvérsia, como muita gente coloca no campo do ensino de ciências. Né? Ele também tem essa parte cooperativa para superar uma lacuna de conhecimento. E como é que se faz isso? Né, dentro do contexto do ensino por investigação. A gente tem que pensar na qualidade da argumentação. Eu fui fazer uma revisão sobre essa questão, e aí tem duas dimensões que envolvem essa forma de avaliar os padrões da comunidade científica. Né? Tem as formas como as alegações são respaldadas por justificativa, que envolve um monte de práticas epistêmicas, e os conteúdos também envolvem as tais práticas epistêmicas. Então, a gente tem que olhar como são apresentadas as justificativas, né, dentro da primeira forma, se elas relacionam as evidências disponíveis, se explicitam seus limites, se todas as ideias são ouvidas, julgadas à luz de evidências, num estudo que a gente fez, ou, por exemplo, ignorar uma ideia na discussão sobre quantidade de movimento, numa questão envolvendo futebol, porque a pessoa que apresentou a ideia era uma mulher. Então, aquela informação importante, que seria importante para chegar numa conclusão sobre um problema, né, quando eles estavam investigando as evidências para apoiar as alegações, foi deixada de lado por uma questão sexista. Né? Então, nem todas as ideias foram ouvidas, você cai a qualidade argumentativa naquele contexto. E também tem uma outra dimensão dessa qualidade argumentativa, com vistas ao desenvolvimento de uma lógica informal, envolvendo o conteúdo. Né? Então, como é que os conteúdos, as normas canônicas da ciência, apoiam as construções de argumentos? Por meio de obtenção de dados, tipos de raciocínio empregados, as leis, modelos que são usados para coletar e analisar dados, né? E como isso apoia as inferências. Aqui tem uma tabela, quem tiver interesse pode olhar no texto que está no site, porque aí eu detalho um pouquinho com base nos autores dessas duas formas aqui. Né? E dentro dessa parte dos conteúdos, é importante o papel das linguagens, que entra bastante na questão da matematização no ensino por investigação. Então, as linguagens nas aulas de física, elas têm que ter certos cuidados na hora de trabalhar com elas, nas aulas de ciência, não só de física. Né? O cuidado de transformar a linguagem cotidiana em científica, que envolve essas questões da lógica informal, de apreciar os padrões, né, da comunidade científica para julgar as razões, né, como avalia o conhecimento. E aí vai entrar o processo de introduzir os alunos de diferentes modos de comunicação. 2 minutos, estou terminando já, obrigado. E os tipos de raciocínio, eu não vou conseguir detalhar tudo, o tempo é pequeno, mas a gente pode conversar depois se alguém se interessar. Dedutivo, indutivo, abdutivo, tem o hipotético dedutivo, que a Ana trabalha bastante. Atenção aos recursos das linguagens, né? Como é que os cientistas classificam por oposição e por relação de variáveis, que isso é o diferencial da ciência. Como essas linguagens se relacionam. E aqui tem algumas recomendações que saíram das nossas pesquisas sobre o uso dessas linguagens, né? Transitar entre elas, discutir a passagem dessas linguagens, partir das menos formais para as mais formais, né? Das linguagens, e por aí vai. Deixa eu arrastar a então. Então, considerações finais. Então,
essas questões sobre qualidade da argumentação e linguagem precisam ser consideradas no planejamento das SEIs, né? Tem que ter claro como é que isso vai aparecer durante as argumentações, né, na sequência de ensino investigativo. E para o futuro, a gente pretende relacionar isso também, essa discussão, com os estudos sobre modelização, que acho que seria importante para a gente matematizar melhor no ensino por investigação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos sua participação, sua contribuição, e nós convidamos agora a Mércia Cristina Félix Teixeira para a sua apresentação. Bom dia. Bom dia. Meu colega ainda O compartilhando a Alex tela. está tirando a tela. Como é que eu tiro a tela aqui? Ele não ficou só uma telinha com com o rosto da gente, mas eu não consigo voltar para a tela principal ali. Tem um quadradinho aí do lado esquerdo que você amplia de novo. Esquerdo. Direito. Ele sumiu. Eu acho que eu vou sair da sala e entrar e eu, de novo, assim, ele Fica à sai. vontade. Faz o jeito que você achar melhor. Eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Ok, Mércia, quando você iniciar, a gente conta o tempo. Estão conseguindo ver a tela? Tudo bem? Sim, Aqui já. sim. Vou contar o meu tempo aqui também para me contar. Então, bom dia a todos. O meu nome é Mércia e eu quero apresentar para vocês hoje um trabalho, uma pesquisa, né, que foi desenvolvida no curso de mestrado profissional do ensino de física pela Universidade Federal de Viçosa, sob orientação da professora Regina Simplício Carvalho, que está presente aqui na sala. Um prazer, professora, encontrar com a senhora novamente, ainda que virtualmente. E a pesquisa ela surgiu de uma inquietação, né, pessoal, ao perceber as dificuldades e a pouca participação dos alunos nas aulas de física. Então, a proposta era modificar, né, a didática que até então eu adotava nas minhas aulas, para trabalhar aí, a partir daí, com o ensino de ciências por investigação. Vou colocar no modo de apresentação aqui somente. Então, o objetivo da pesquisa foi elaborar, aplicar e investigar as potencialidades de uma sequência de ensino investigativo para o ensino de termodinâmica no ensino médio. Né? Muitas pesquisas, e aqui a gente pode citar a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, a Lucilena Sinceron, apontam, né, para as distâncias que existem entre as ciências praticadas pelos cientistas e entre as ciências que é ensinada na sala de aula, né, como conhecimentos prontos, conhecimentos acabados. Muitas vezes as atividades experimentais, quando utilizadas, são realizadas de forma que o aluno tem que simplesmente seguir um roteiro e, a partir desse roteiro, chegar a um resultado esperado. O que causa, muitas vezes, até frustrações, né, por parte de alunos e professores, quando esses resultados não são alcançados, como manda ali a receita de bolo. Ainda segundo as orientações de Carvalho, nós, enquanto professores, não podemos imaginar que hoje, para estar em uma sala de aula e conseguir uma aprendizagem significativa por parte dos alunos, basta que a gente tenha um bom domínio do conteúdo e um bom gerenciamento de sala de aula, né? A gente precisa de metodologias didáticas que envolvam cada vez mais o aluno na construção do seu conhecimento. Então, em relação à metodologia, nós desenvolvemos uma sequência didática em caráter investigativo para o estudo de alguns tópicos de termodinâmica. Essas atividades aí, e o desenvolvimento dessas aulas, elas foram planejadas, né, para que o aluno aí fosse aumentar, né, o objetivo era aumentar, de fato, a participação dos alunos, e baseada em 3 passos, né, que, segundo Carvalho, não podem deixar de existir em uma sequência de ensino por investigação.
que é iniciar-se por um problema, a partir daí ser acompanhado por atividades de sistematização e uma atividade de avaliação. Então, nós pensamos em um conjunto, né, em uma sequência didática, composta aí por 5 unidades, compondo aí um conjunto de 16 aulas, iniciando-se aí por propagação de calor, energia térmica, né, sua propagação e sua relação com o trabalho e com as máquinas térmicas. Nós sabemos que muitas são as atividades de caráter investigativo. Então, nós fizemos a opção por trabalhar com experiências de demonstração investigativa, com problema aberto, com alguns objetos, né, didáticos, aí, como vídeos, simuladores computacionais e com aulas de sistematização. Ainda em relação à metodologia, né, para a obtenção dos dados, para a coleta de dados da pesquisa, nós utilizamos o diário de bordo, as gravações de áudio e vídeo, as fotografias e as produções escritas dos alunos. Se o objetivo era verificar se essas atividades elas realmente propiciavam, né, uma maior interação discursiva entre os alunos, entre os próprios alunos e entre os alunos e o professor, a maior participação, a gente tinha que ter uma forma de levantar isso. E como era eu, enquanto professora da classe, enquanto pesquisadora, que estava fazendo esse levantamento, ficaria extremamente complicado colher todas essas informações ali durante as aulas. Então, essas gravações desses áudios, e principalmente a gravação das aulas, foram de uma extrema importância para que a gente pudesse, posteriormente, analisar, né, os discursos dos alunos, as colocações dos alunos com relação aos conhecimentos que eles iam adquirindo no decorrer das aulas. A avaliação da sequência didática, ela veio a partir das interações discursivas que aconteciam entre os grupos de alunos, entre os alunos nos grupos e entre os alunos e os professores, a própria atitude dos alunos durante o desenvolvimento da sequência didática, né, aquela participação, o momento de ouvir, o momento de falar, a questão do respeito à colocação dos colegas, né? A questão de colocar suas próprias ideias, o grau de participação desses alunos e o relatório e as respostas entregues por escrito ao final de cada unidade. Então, a sequência didática ela não foi avaliada apenas ao final. A cada unidade havia uma avaliação, havia uma forma de verificar se realmente estava havendo um aprendizado por parte dos alunos. Interessante ressaltar que, diferente de uma estratégia, né, onde normalmente a gente, ao começar um novo conteúdo, a gente expõe o conteúdo, os alunos vão resolver, né, as atividades propostas pelos livros didáticos. Muitas vezes vão entregar essas respostas sem ter uma ideia do significado, né, daquelas respostas que eles estão apontando. As interações discursivas e as respostas que esses alunos entregaram demonstraram, de fato, que esses conhecimentos estavam sendo adquiridos e que uma resposta não era igual à outra, né? E normalmente, quando a gente utiliza ali apenas o livro didático, muitas vezes as respostas são aquelas que estão no livro didático. E aqui a gente conseguiu perceber que as respostas eram deles. Às vezes, dentro de um mesmo grupo, a redação dessas respostas não eram iguais. Isso foi algo bem interessante. Em relação aos resultados, as atividades desenvolvidas se mostraram adequadas aos objetivos propostos, que era, no caso, né, aumentar a participação, aumentar o interesse. Vale ressaltar que essas atividades elas foram desenvolvidas aí em vários espaços. Aqui a gente tem a imagem dos alunos no refeitório, desenvolvendo uma atividade de investigação com relação ao processo de convecção da água. As interações discursivas demonstraram a importância de propiciar momentos em que a explicitação do conhecimento prévio desses alunos abra um espaço para os saberes científicos. Então, sempre que a gente iniciava uma unidade didática, essa unidade ela se iniciava por uma questão, um problema que era proposto aos alunos, de modo que eles poderiam colocar o que eles sabiam daquele conteúdo, e a partir daí, novas indagações eram feitas a partir do momento que as atividades iam sendo desenvolvidas, e a gente conseguia perceber essa mudança nas interações e nos discursos dos alunos. Aqui eu tenho, né, 2 exemplos de respostas que os alunos
apontaram para uma atividade que foi proposta quando nós estávamos tratando de condição de calor, e aí a gente percebe, né, uma apropriação de uma linguagem que começa a se aproximar mais de uma linguagem científica. Ainda quanto aos resultados, tanto eu, enquanto professora, como os alunos foram surpreendidos por essa abordagem. Eu, pela busca de atividades que fossem atraentes e coerentes com o desenvolvimento cognitivo, com a etapa 7 que essas atividades estavam sendo desenvolvidas. Os alunos, por serem estimulados a romperem com aquela abordagem do ouvir o professor, fazer atividade, repetir, fazer avaliações, fazer teste e conseguir resultados que muitas vezes não expressavam realmente o aprendizado que aqueles alunos estavam conseguindo alcançar. A análise das pesquisas explicitam também a necessidade de envolver cada vez mais o aluno, né, no processo de aprendizagem, tendo o professor como mediador do processo. E, como professora, desenvolver essa sequência foi um grande desafio, e posso dizer que o crescimento foi verificado, não apenas por parte dos alunos, mas também da minha parte enquanto professora, que saindo Você tem 2 minutos. De uma abordagem mais tradicional, né, partindo agora para uma abordagem de envolver mais o aluno nesse processo de construção de conhecimento. Então, aí a gente tem as referências, né, bibliográficas, e eu quero agradecer, o tempo é curto, mas o trabalho está lá na página do evento. Se vocês tiverem mais interesse, a gente pode conversar um pouco após a apresentação. Obrigada. Nós agradecemos a sua participação, Mércia. Da vontade da gente falar muita coisa, né? Comentar muita coisa, né? Sobre o engajamento das crianças, mas como que o papel da professora, ele, né? O lugar de professora muda, né? Nessa perspectiva, e como que vem aí um conflito, né? Entre o currículo que é exigido e os tempos da escola, que são diferentes dos tempos das professoras e das crianças, quando eles estão engajados, né? Eu vi aí pelas suas referências aí, você tem algumas referências que fazem, que dialogam, né, com essa questão do lugar da professora nos anos iniciais, inclusive, mas que serve para os demais anos, né? Vamos ver se eu vou acertar. Fábio Tonheri Teles. Acertei? Sim, Fábio Tonheri. Olha, ótimo. Fica à vontade, Fábio, você tem 10 minutos e eu tento te avisar com... Só achar o rapaz aqui, compartilhar. Isso aqui, a gente está acostumado só com o outro lá, com o tal da... Acho que foi, não foi? Foi. Você está iniciando o compartilhamento. Mas ainda não está aparecendo a sua imagem. Agora foi, não foi? Aqui para mim está aparecendo que você iniciou o compartilhamento, mas ainda não aparece a sua tela. É que nós estamos acostumados só com o Meet só. Aí quando exatamente, eu também tenho esse problema, apesar do Zoom ser prático. Para quem coordena, para quem apresenta, eu ainda não... Estou aprendendo devagarzinho aqui, bom? Exatamente. Todo mundo... Uma das coisas que a pandemia trouxe é que todo mundo teve que aprender algo que não tinha... Que não tinha muita experiência. Para começar. Não foi nada ainda. Não. Ah, meu pai, agora dá aquela dor de barriga, então, quando começa a agarrar. Eu tive a apresentação há 10 horas com o PG. Ah. Aí deu certinho. Era Meet, foi rapidinho, show de bola. Vou voltar de novo aqui. É Start Vídeo que eu tenho que dar primeiro? Você... Abre a tela inicial.
Eu sei que é a teclinha verde, me explicaram ontem, agora foi. Conseguiu? Conseguiu, agora deu. Opa! Estamos te vendo aí. Só para eu poder rodar aqui, ele está agarrado aqui só para testar aqui. Ele agarrou na primeira tecla ainda. Ah, já voltei aqui. Certinho. Perfeito. Obrigado pela paciência, tá bom? Que isso, gente. Estamos aqui juntos. Agradeço. Posso começar? À vontade. Primeiramente, bom dia a vocês. O nosso trabalho é sequências de ensino investigativo para o estudo das leis de Newton no ensino fundamental. Trabalho feito por mim, Fábio Penha Pérez, orientado pela professora Cassiana Barreto e Gino Machado e co-orientado pelo professor Vantel Nunes Garcia. Esse trabalho foi desenvolvido no IF Campus Centro. Eu sou morador do município de Rio Novo do Sul, Espírito Santo. Então, a gente fala que o evento pega muita gente, né? Esse trabalho surgiu na necessidade do problema da física, que a física era feita em forma de decoreba, excesso de cálculos, que não está vinculado ao dia a dia do aluno. Porém, alguns documentos oficiais já defendem que a física ela tem que estar relacionada à investigação e compreensão dos fenômenos físicos, para que se tenha uma visão dinâmica do mundo. Como introdução, nós temos dois detalhes aqui, que é o ensino de física e o ensino por investigação. Quanto ao ensino de física, a gente pega uma citação da Carvalho, onde ela fala em ciência, a gente fala especificamente em física, com voto de disciplina difícil, devido à necessidade de interpretação de resultados e equações matemáticas. Então, o ensino está descontextualizado. Quanto à investigação, a gente pega a citação de Cicerón e Carvalho, que a investigação tem o objetivo de construir a cultura da investigação, de modo que possa harmonizar e elaborar o processo científico. Dessa forma, a gente vai fomentar questionamentos, planejamento e escolha de evidências. Portanto, o professor tem a função de intervir no processo científico. A metodologia, esse trabalho ele é uma pesquisa qualitativa, tem suas características básicas no ambiente natural, que é a fonte direta de dados. O investigador, ele constitui o instrumento principal. Então, os dados são coletados, na maioria das vezes, descritivos, e o interessante é o processo e não o resultado. Dessa forma, o pesquisador ele fica imerso no fenômeno de interesse. Essa pesquisa ela aconteceu no município de Cachoeiro de Itapemirim, com os alunos do 9º ano, uma turma constituída basicamente por 21 alunos, e cada aula tem em torno de 50 minutos. Mas devido à pandemia, essas atividades presenciais elas se tornaram atividades virtuais. E para acontecer essas atividades é necessário o uso de tecnologia e a avaliação dos estudantes, mesmo que afastados da escola. Vamos ao nosso relato. Nós temos as 3 leis de Newton. Dessas 3 leis de Newton, para que aconteça esse trabalho, o objetivo principal é a alfabetização científica dos alunos do 9º ano. Então, cada etapa está atrelada a um eixo estruturador da alfabetização científica. A gente tem a compreensão básica dos termos, o conhecimento, os conceitos científicos, a compreensão da natureza e os fatores éticos e políticos que circundam a prática. Então, essas atividades, ao longo das 6, buscaram associar o uso de experimentos e tecnologias. Para acontecer essa atividade, partimos da problemática inicial. Essa problemática investigativa foi chamada cabo de guerra. Uma brincadeirinha boba. Era uma brincadeirinha boba, mas chamar a atenção dos meninos. Então, diante dessa brincadeirinha do cabo de guerra, surgiu as perguntas. Qual grupo aplicou maior força? Por quê? Em que direção e sentido essas forças foram aplicadas? Aí, dando continuidade, nós temos a sistematização do conhecimento, que foi realizada através de charges, através da aula dispositiva, buscando desenvolvimento científico também. Aí, contemplando o eixo 3, que é a
a contextualização social também em cima de charge. O que acontece? Menino de 9º ano, infelizmente, temos que criar algo para chamar a atenção dele. Aí a avaliação final desse primeiro eixo foi distribuída a partir das discussões, onde a avaliação foi feita através do jogo virtual, em cima dos conceitos por eles estudados. O relato quanto à segunda lei, ele já começa por um experimento, tá certo? Sistema de massa e mola, para mostrar o efeito da inércia. Novamente, foi lançado um outro problema. Existe alguma relação entre o peso e variação da velocidade? Para chegar nessa problemática, foi feito depois a construção de gráficos, a um experimento demonstrativo usando um acelerômetro e trabalhando com Arduino também. Dessa forma, a gente está vendo a verificação da definição da segunda lei de Newton. A contextualização social foi realizada através de quê? Das histórias em quadrinhos, demonstrando métodos da construção do conhecimento científico. E, finalmente, a avaliação, que foi feita em cima dos conceitos estudados pelos meninos. Para a terceira lei acho que foi a que chamou mais a atenção deles, a famosa ação e reação. Então, nós partimos do princípio do foguete. Como o foguete funciona? Por que ele sobe? Menino gosta muito de pegar a mão na massa. Então, foi realizado experimentos, tá certo? Experimentos eu não coloquei aqui em cima de garrafinha PET, tá certo? Para fazer a discussão em sala de aula. Depois, novamente, a gente trabalhou com as histórias em quadrinhos, utilizando como o Pixel, através de experimento. A avaliação, isso a gente já estava no período remoto, ela não aconteceu na forma escrita, mas ela só aconteceu na forma a parte de desenhos. O que eu preciso falar? Quando a gente trabalha com uma SEI, a ideia de uma SEI é tentar trazer o aluno, fomentar a experimentação, trabalhar com os indicadores, desses indicadores para verificar realmente a alfabetização científica. Então, a gente considera como final de trabalho, é uma estratégia eficiente para a alfabetização científica, buscando mudança do ensino de ciência. Nós somos de uma época que as ciências era feita através da decoreba, era dado por os tal dos questionários, e a gente volta àquela situação inicial. Então, sair daquele marasmo, sair daquela mesmice. Tudo bem? Quanto ao trabalho, a gente agradece à Sociedade Brasileira de Física, ao Instituto Federal Fluminense, Campo Centro, e à CAPES. As minhas referências, feitas em cima de Cicerón e Carvalho, e meu muito obrigado. Resumidinho, rapidinho. Rapidinho mesmo, você nem usou seu tempo todo, mas deu o seu recado, né? É que eu já tinha falado já hoje. Essa atividade, eu vou só aproveitar o embalo aí, já que você me falou aproveita então. Essa atividade é o seguinte, essa troca de experiências é muito importante para a gente, tá certo? Eu vi o professor falando, professor do ensino médio, a outra pessoa do ensino médio, eu trouxe realidade para o 9º ano. O bairro que eu trabalho, em Cachoeira, é um bairro periférico, é um bairro que a gente tem que chamar a atenção. Então, esse trabalho, quando a gente submeteu o trabalho, a gente estava na atividade normal ainda. Esse trabalho sofreu algumas adequações ainda. Até expliquei no outro congresso que a gente fez muito com história em quadrinhos. A história em quadrinhos, para chamar a atenção, para poder discutir. Então, chamou muita atenção dos meninos. Então, a SEI, hoje se falar assim, vou levantar a bandeira? Não, hoje eu levanto a bandeira da SEI. A sequência investigativa é muito boa, é a forma de tentar interagir com os meninos. Tudo bem? E uma grande possibilidade de articular com outras linguagens expressivas e outras linguagens que interessam, né, aos estudantes que não... Opa, fiz até um comentário aqui ainda. Depois eu posso compartilhar, a gente fez no outro material, na outra atividade também, a gente pode colocar e fazer o compartilhamento também. Aí o outro já ficou em cima das histórias em quadrinhos, em cima das histórias dos quadrinhos. A gente trabalhou basicamente a primeira lei. Eu tenho certeza que vai interessar os colegas, né? Mas os trabalhos ficaram, não vou falar bom, fica triste, mas os trabalhos ficaram top. Ô, Fábio, nós vamos ouvir a Fabiane e aí em seguida nós podemos continuar conversando. Perfeito. Tá bom? Vou fechar meu microfone. Obrigado pela paciência. Parabéns. Eu que agradeço.
Fabiane, o tempo é seu. E aí, em seguida ao trabalho da Fabiane, a gente tem um tempinho, tá? Compartilhar aqui. Ó. Ok, já está aparecendo. Eu sou Fabiane, terminei o curso de pós no ano passado, do ENSI, aqui da UFMG. O meu artigo, né, foi sobre noções, pesquisar, né, sobre as noções dos estudantes sobre a esfericidade da Terra e força gravitacional. A minha orientadora, Eliane Sá. Por que falar de gravitação universal? Primeiro, porque é um currículo do ensino médio, e eu sou já há 16 anos professora do ensino médio da escola estadual, e porque a gravitação universal foi um marco, né, na história que transformou toda a nossa visão de universo em relação ao movimento dos planetas, dos satélites, em relação aos fenômenos naturais, e também porque falar disso faz com que a gente possa abordar circunstâncias históricas, políticas, econômicas, sociais e ambientais da época e trazer isso para nossos dias atuais. O objetivo da pesquisa é investigar as noções que os estudantes trazem para a sala de aula em relação a esse tema, né? Então, a gente foi uma investigação sobre quais os preconceitos que os alunos têm em relação a esse tema. A metodologia que nós usamos foi com 5 turmas do ensino médio de escola estadual em Belo Horizonte. Utilizamos 5 aulas de 50 minutos, foi uma sequência didática. E o foco era investigativo, que a gente abordou situação-problema, valorização do debate e argumentação, obtenção e avaliação de evidências, aplicação e avaliação de teorias científicas e possibilidades de múltiplas interpretações. Isso foi super interessante, essa questão. Como que a gente realizou essas atividades? A primeira, eu era professora das turmas, e eu pedi que eles fizessem um desenho, uma folha. Primeiro eles ficassem em grupos, dividir a turma em grupos, e dei uma folha de ofício para eles em branco e pedi para eles desenharem nessa folha de ofício a Terra, e nessa Terra que eles desenhassem o céu, pássaros voando no céu, árvores, crianças soltando pipa, atirando pedras em mangas, rios, pátios, etc. E depois eu mandei que eles virassem a folha e atrás da folha desenhasse novamente a Terra e colocasse, né, os polos norte e sul, e nesses polos colocasse uma garrafa com água com um gargalo aberto. Então, para que isso que a gente fez? Para investigar as noções dele de em cima e embaixo, no planeta Terra. E foi muito interessante o resultado, daqui a pouco eu vou falar. Depois, nós trabalhamos a segunda aula, nós trabalhamos os resultados, então fizemos discussão sobre os resultados desses desenhos que eles fizeram. E depois, na terceira aula, eu pedi que eles respondessem as questões por que a Terra não cai em direção ao Sol, por que a Lua não cai em direção à Terra. Fizemos uma discussão e depois dessa discussão, eles argumentaram, fizeram várias argumentações, e analisei os preconceitos que eles têm e tal. E aí a gente foi para um artigo, né, científico que falava sobre gravitação universal. Então, depois que eles leram, eles discutiram um artigo científico sobre gravitação universal, os sistemas heliocêntricos e tal. Aí eles já mudaram um pouco os conceitos que eles estavam, já ficou mais aproximado do conceito científico, né? E por último, como que a gente fez essa avaliação? Depois de toda essa sequência, eu passei 3 questões que estavam diretamente relacionadas com se
eles realmente perceberam que existe uma relação entre a esfericidade da Terra, a força gravitacional e todo o sistema que rege o universo, né? Esse aqui foram alguns desenhos que nós colocamos dos meninos. Da primeira atividade, como que esses dois desenhos aí representam a maioria dos desenhos que apareceram. Primeiro alguns desenharam tudo dentro do círculo da Terra, né? Quando eu pedi para desenhar a Terra e pássaros voando e tal, eles desenharam tudo dentro do círculo e outros realmente entenderam, desenharam na superfície da Terra. Tem a segunda atividade, quando eu pedi para desenhar nos polos equidistantes da Terra, uma garrafa com gargalo aberto e com água até a metade. Alguns tivemos esses dois resultados assim na maioria dos desenhos da turma. Uns desenharam mostrando que eles não percebem qual é o em cima e embaixo na Terra, né? Então, eles desenharam a garrafa quando está lá no Polo Sul, virada de cabeça para baixo, né? Com gargalo para baixo. Então, a maioria desenhou desse jeito. Depois, isso aqui são os resultados das discussões que nós tivemos, porque eu analisei os desenhos deles e depois eu falei com eles, vocês acreditam que a Terra é plana ou esférica? E a maioria respondeu que acredita que a Terra é esférica. Falei, mas como que vocês desenharam tudo dentro no núcleo da Terra? Aí nós fizemos uma discussão em cima disso, que eles argumentaram por que eles desenharam aquilo. E aí aqui tem algumas argumentações de alunos, né? Eu perguntei lá, o que vocês pensam o formato da Terra? Vocês consideram que a Terra é plana ou esférica? E a maioria respondeu a Terra é esférica. Quais os motivos que levam a considerar que a Terra é esférica? Aí uma aluna respondeu, se ela fosse plana, ela teria fim. O outro respondeu, se ela fosse plana, não teria noite. A outra respondeu, porque tem um movimento de rotação, se fosse plana, não teria como acontecer esse movimento. Então, a gente percebe que eles trazem para a sala de aula preconceitos, né, que chega bem aproximado dos conceitos científicos, né? E aí, quais as considerações finais? A gente entende que o seguinte, que o que leva a ser uma atividade investigativa não é só a atividade, mas sim o ambiente que você coloca o aluno. Se você deixa o aluno aberto, livre para poder responder, para poder argumentar, para poder criar hipóteses, e isso aconteceu durante essa sequência didática. Eles criaram hipóteses, eles argumentaram sobre as hipóteses, e aí o professor, ele é um mediador, ele tem que ver o que os alunos estão falando e levar eles a construir o seu próprio conhecimento o mais próximo possível do científico, né? Então, foi muito interessante, porque a gente vê que aparecem várias preconceitos, né? Eles têm cada um com uma ideia diferente, um acrescenta no outro, e quando você está tendo a discussão, um tenta corrigir o outro, um tenta explicar para o outro, eles não deixam a gente nem falar, né? Um quer mostrar que sabe mais que o outro, que está entendendo melhor, querendo cada um mostrar o seu ponto de vista, né? E a partir dessas discussões, dessa interação entre os alunos e com o professor também, a gente consegue fazer eles chegarem nas teorias científicas, no conhecimento científico. Aqui são as minhas referências. Eu já terminei. Ok. O pessoal tem usado bem o tempo aqui nesse grupo, isso é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Realmente, né, esse processo de argumentação e de discussão dos meninos, esse engajamento que é promovido, ele é fundamental, né? O processo,
ele fica mais estimulante, mais rico do que o próprio produto, como você disse aí, né? É verdade. Pessoal, aqui no nosso chat, nós temos... Ô, Fabiana, agora você pode tirar a sua tela aí. Aqui no nosso chat, algumas pessoas estão, né, parabenizando outros colegas. Tem um comentário da Morgana sobre o trabalho de Fábio, né? E eu gostaria de saber se mais alguém quer se manifestar, quer comentar. Nós podemos, inclusive, comentar abrindo o microfone, né? Nós temos 15 minutos. Sejam à vontade. Eu gostaria apenas de parabenizar pelos trabalhos muito interessantes, né? Ideias geniais. Muito bom, gente. E dar um adeus aí para a Mércia, que eu não a vejo há muito tempo, né, Mércia? Um abraço, Regina. Outro. Muito Só bacana, assim mesmo, né? muito bacana ser prestigiada pela orientadora, né, Mércia? Demais. Demais, Muito o carinho bom. dela, sabe disso. Quem é essa aí? Mais alguém, gente? Muitos parabéns aqui no chat, né? Temos mais alguém para comentar? O Luiz está Posso comentar, dizendo que vai acessar submissões e obter os e-mails para ter contato, né? Isso é muito bom. Mas eu vou fazer um comentáriozinho rapidinho. Fica à vontade, Fábio. Tudo bem que somos professores, estamos rodados, mas essa tranquilidade que você deu para a gente passar nosso recado é importante, tá bom? Então, dá para ficar mais à vontade. Parece que a gente não é hoje. Tem gente que estava achando que era até a apresentação, era uma banca de mestrado, uma banca de qualificação. Mas realmente eu percebi que é uma roda de conversa. Somos todos professores, né, Fábio? Somos educadores. Isso. E cada um com sua experiência. Isso é muito válido, é muito importante. Somos todos colegas, cada um fala do lugar que está mais confortável para ele, né? Do lugar que as pessoas mais têm se identificado. E o objetivo da gente é realmente esse mesmo, estarmos juntos aqui, né, nesse momento, compartilhando as nossas experiências, que inclusive, né, são experiências, são conhecimentos provisórios, que nós vamos mudando, quer dizer, escutar os colegas nos provoca, né? Vou contar para você, Fábio, que eu sou pedagoga, sabe? Eu não sou... Meu marido é da física, mas eu sou da pedagogia. Na verdade, eu jogo em duas áreas. Eu jogo matemática e física. Eu sou da pedagogia e trabalho com a educação infantil e os anos iniciais, né? Então, as questões de como que as crianças argumentam e pensam a ciência são de muito interesse meu, né? E eu acho bacana quando a gente traz aqui, né? Trouxe a física, a matemática. Ontem eu participei de um grupo com os desafios da educação ambiental. E nós vamos aí, né, conhecendo novas referências, novos colegas, e eu acredito que essa possibilidade que nós temos de trocar informações com os nossos colegas de uma maneira cada vez mais tranquila pelo meio virtual, né, é algo que vai contribuir com o nosso futuro,
Muitas vezes a gente deixa de participar de eventos por causa de compromissos do próprio trabalho, por causa de questões financeiras, né? A Morgana está dizendo aqui para nós que todos os trabalhos estão excelentes e possibilitando reflexões sobre a prática dela, não só os da física, né? Mas também abrindo para os novos desafios que a BNCC vem trazendo para a gente, né? E esses desafios eles têm sido discutidos também aí nos outros momentos, né? Do encontro, em outras mesas, e isso para nós é muito importante, né? A gente aprende muito nesses momentos. E os desafios da perspectiva investigativa em relação, né, ao engessamento dos currículos aí é algo também que a gente precisa estar sempre, né, se desdobrando e buscando estratégias para lidar com eles, né? Tem gente que está perguntando aqui As historinhas, né? sobre o trabalho da história em quadrinhos. Eu posso falar um pouquinho? Claro. Em relação às histórias em quadrinhos, não era previsão inicial. Então, as histórias em quadrinhos surgiu numa necessidade de tentar chamar a atenção dos meninos, tá certo? Então, a gente surgiu dessa necessidade. Eu, como orientador, a gente pesquisamos a ideia de trabalhar somente com Pixel e sentiu dificuldade no Pixel ainda. Acharam uma outra plataforma que é muito fácil mexer. Qualquer criança mexe, até você na pré-escola, o menino com o celular vai começar a aprender a escrever também. Se sabe escrever alguma coisinha, vai começar também. Então, eles começaram, a gente tinha feito, quando a gente transformou o trabalho de forma remota, então, estava usando o Meet, estava trabalhando com ele via Meet, fazendo a apresentação via PowerPoint, fazendo a indicação primeiro do conceito, o que foi a primeira lei, aí todo aquele processo, depois a segunda e a terceira. Então, a gente estava finalizando com essas historiazinhas. Aqui, o que você pode escrever no seu dia a dia, no seu cotidiano, sobre essa primeira lei? Vamos pegar a situação. Teve aluno que pegou um caindo de bicicleta e falando, todo o corpo está em movimento, tem tendência a continuar em movimento. São essas historinhas, coisinha boba, mas que enriqueceu bastante. Mesmo que não está no trabalho, essas historinhas depois a gente colocou conforme os 10 indicadores da alfabetização científica, que vai lá da seriação até a explicação. Só que não está nesse trabalho ainda não, mas a gente pode trocar figurinha depois, sem problema nenhum. Aponta para nós aqui no chat o programa que você está trabalhando. Sim, eu vou botar o Pixel. Como é que chama? É assim que se escreve. Acho que é o Pixel. Eu tenho anotado aqui. Eu vou abrir aqui, vou botar o outro também. A gente pegou uns tutoriais ainda para poder explicar. Hoje em dia nós temos muitos tutoriais bons para nos ajudar a produzir o que a gente ainda não produzia, né? Então, quem não produzia podcast, quem não produzia outros trabalhos, a gente agora está trabalhando com podcast e outros áudios, animações de questões das crianças sobre o mundo, né? Questões das crianças pequenas, que surgiu de um programa de rádio que a gente começou a fazer na pandemia para aproximar as escolas das crianças. E aí, as crianças, a gente fez uma proposta de perguntas das crianças sobre o mundo natural, né? E aí, vários parceiros respondem às crianças. O que as pessoas têm achado mais desafiador é conseguir traduzir para uma linguagem que seja acessível às crianças menores, aquelas informações que elas estão pedindo. Então, é muito diferente da explicação do ensino médio, né? Nossos colegas assim tiveram um grande desafio de
buscar estratégia para criar analogias, metáforas, né? A Morgana fez a mesma fala, são muitas perguntas. Exatamente, muitas perguntas, igual a aluna do desenho, exatamente. E aí as perguntas são poéticas, né? As perguntas das crianças menores chegam a ser poéticas. Não, isso começar a chama a atenção deles mesmo. E é um desafio para as pessoas, porque eu digo que é muito sofisticada a resposta, tem que chegar a um nível de sofisticação, que é você sair desse conhecimento formal, científico construído, para se aproximar de algo que a criança está querendo conhecer, né? Então, tem um nível de sofisticação nisso, e é muito rico. E com os meninos maiores, eu acho que essa estratégia de trabalhar com quadrinhos em que eles produzam, eu acho sensacional, né? Quadrinho, animação, é algo que está no universo deles, né? Que eles têm que agir. E aí eu sempre falo daquela ideia de ciência, arte e vida, né? Acho que a perspectiva investigativa nos ajuda nisso também, porque ela traz os conhecimentos produzidos aí pela comunidade científica, ao mesmo tempo, as crianças e os jovens e os adolescentes e os adultos também que pesquisam acabam tendo que se relacionar com outras estratégias, e aí a arte muitas vezes aparece para se ligar a esse conhecimento, e a vida, porque a perspectiva investigativa ela propõe interações, relações e atitudes das pessoas, né, nesse engajamento. Então, eu acho que é fundamental. Se ninguém tiver mais nada para comentar conosco, eu pretendo encerrar essa roda de conversa. Mais alguém quer se manifestar, pessoal? Das historinhas, se alguém quiser, no e-mail, eu posso colocar meu e-mail aqui, ou meu trabalho, eu posso mandar a primeira lei. Coloque seu contato aí. Aí a primeira lei está prontinha. Eles já fizeram. Já fizeram a primeira lei, aí eu fiz a discussão. O que tem ali, tem erro de português, tá bom? Que o aluno hoje não escreve tão corretamente assim. Mas ficou legalzinho mesmo. Tem alguns que realmente pegou os indicadores. Aí fiz a analogia certinho. Ok, o Fábio colocou aí, ó. Na verdade é para trocar experiência mesmo. Que eu falo que os trabalhos é um cadinho de cá, um cadinho de lá, né? Né? Inclusive, os erros dos meninos, né? Eles podem trabalhar na disciplina de português, né? Com a revisão. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês, compartilhar as experiências de vocês. Eu gostei da Morgana ainda. A Morgana está dizendo, né? É a licença poética, né? A liberdade poética na escrita moderna dos alunos, né? Eu falo aqui em casa que é quase eu tenho adolescentes, é quase uma criptografia, né? A gente vai aprendendo a lidar com esses novos códigos. E em alguns momentos, dependendo da produção textual, a gente precisa de ter ajustes ou não. Vai depender do produto que você tem nessa história, em quadrinhos, qual é a proposta textual, né? Qual é o interlocutor desses jovens nessa produção, né? Aloísio está agradecendo a todos nós, né? Que nós tenhamos uma boa tarde, um restante de encontro bacana para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês e até um próximo momento. Bom trabalho para todos. Tchau. Tchau, tchau. Com Deus. Boa tarde, bom trabalho para todos. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.